Um dedo de prosa com um tanto de inteligência e um bocado de questões do momento. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversas de Ateliê, o podcast do Ateliê de Humanidades, que faz o nosso encontro entre os nossos apoiadores e os nossos colaboradores. Hoje aqui a gente está com uma mesa um pouco maior, com duas convidadas muito especiais, mas primeiro vou apresentar quem já é de casa. Estou aqui com o André Magnelli. Fala, André. Olá, pessoal. Bia Martins. Olá, Bia. Oi, gente. E também com as nossas convidadas. Primeiro, Lícia Paglioni, que é pesquisadora de Sociologia no Instituto Universitário Sofia e colabora como professora na Universidade Gabriele de Annunzio di Chieti. Não sei se falei o nome correto, mas é Lícia. Seja bem-vinda, Lícia. Obrigada. Olá. E também estamos aqui com Maria das Graças da Rocha, nossa querida Graça, que é formada em filosofia, participa no grupo de pesquisa na Unirio com foco em economia da comunhão e também participa do movimento dos focolares e do Ateliê de Humanidades como livre pesquisadora. Olá, Graça, seja muito bem-vinda. Oi! Seja bem-vinda. Bom, então vamos começar. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu arriscaria dizer está no top 10 dos assuntos mais discutidos no mundo, não só nas ciências humanas e sociais e na filosofia, mas ao redor do mundo, que é o amor. Mais precisamente, a gente começa com a pergunta: qual é o lugar do amor na sociedade hoje? Essa é uma pergunta muito grande, muito complexa, assim como o próprio tópico, né, do amor. Então, eu pensei em começar estabelecendo alguns parâmetros, assim, mais ou menos, para a nossa conversa, né? Eu estou falando aqui, é claro, da perspectiva das ciências sociais, que é de onde eu venho, mas o amor, com certeza, é um tópico multidisciplinar que vai muito além das ciências sociais. Mas começando aí por esse ponto de vista, nas ciências sociais, o amor, ele geralmente ele pode ser entendido, né, como uma espécie, e aí eu estou tomando aqui emprestada a expressão da Silvia Cataldi, né, que conheci graças a um texto do André, uma espécie de rio cárcico, um rio que corre por baixo das rochas na história das ciências sociais. A Silvia Cataldi é uma das grandes colaboradoras também do ateliê nesse tópico. Como o Genário Iorio, que é outro interlocutor e colaborador com o ateliê, autor do livro Sociologia do Amor, também publicado pelo Ateliê de Humanidades Editorial, como ele argumenta, né, o Iorio, há algumas pistas para a gente entender o amor, tanto lá na filosofia quanto na sociologia clássica, mas o tema foi desaparecendo ao longo do tempo, pelo menos dentro das ciências sociais. Isso é resultado tanto do nosso foco em alguns tópicos específicos, né, quanto racionalização, dominação, classe, alguns tópicos assim, quanto por uma certa divisão disciplinar, né? De certa forma, quando a gente escuta amor, a gente pensa talvez em emoção, e talvez a gente pense em literatura, a gente pensa nas artes, a gente pode pensar até na psicologia, que fala de questões afetivas, de foro íntimo, e também na filosofia. A filosofia nunca deixou de falar de amor, e um registro da discussão das ideias e dos ideais, né? Então, a primeira pergunta que a gente se coloca aqui é: por que falar de amor nas ciências sociais e, por que não, também por que falar de amor nas ciências humanas? Eu estou abrindo aqui o guarda-chuva e falando, incluindo a história, a filosofia, a sociologia, a antropologia, as humanidades, né? Por que falar de amor dentro das nossas ciências humanas e sociais? Isso aí coloca algumas questões, né? A gente tem perspectivas críticas sobre amor, a gente tem perspectivas históricas, tem perspectivas muito variadas. Talvez a gente tenha que a gente esteja propondo falar do lugar do amor na vida social para além de uma versão estritamente crítica ou para além de uma versão estritamente construcionista, né? É claro que o amor varia culturalmente, varia historicamente, mas a gente quer falar digamos assim, do amor como uma espécie de força, uma lente, talvez, ou um paradigma, uma forma de enxergar uma dimensão da vida social que, em muitas perspectivas, parece ser negligenciada, né? Então, a gente vai falar um pouco disso e de muito mais, o que mais aparecer. A mesa está aberta, fiquem à vontade, quem quiser começar a falar, manda ver. Se você quer, poderia dizer algumas coisas. Desculpe para o meu português um pouco italguês. Penso que seria importante falar de amor para o que você estava falando, Lucas, porque precisa de um conceito para ver algumas coisas, alguns fenômenos que sem esse conceito não é possível ver.
E nessa forma, as pessoas, os estudiosos, pensam que o amor, o fenômeno do amor, não existe. Mas o problema é teórico, porque falta um conceito. Por isso, a sociologia começou trabalhando para buscar definir esse conceito, esclarecendo que amor, qual tipologia de amor, porque, com certeza, nas disciplinas foram desenvolvidos vários conceitos de amor. Por exemplo, na cultura ocidental se fala de eros, filia e ágape. E mais normal na sociologia seria falar de eros, ou melhor, de relações de amores entendidas como eróticas. Porém, vários estudiosos desenvolveram também outra ideia do amor, mais complexa, podemos dizer, que não exclui eros ou a dimensão erótica, porém a integra com também filia e ágape. O amor como ágape é um conceito que é muito ligado à cultura cristã. Foi uma novidade, em um certo sentido, a respeito da cultura greca e latina, por exemplo. E no âmbito da sociologia, como você falou, hoje várias pessoas, vários estudiosos falam do amor como ágape, que não é só um sentimento, uma emoção, mas é algumas coisas mais, porque é possível traduzir essa força do ágape em uma ação social, que pode transformar a sociedade. Esse conceito, nesse sentido, permite de ver essa forma de ação que ajuda uma mutação, uma transformação da sociedade, em um sentido mais fraterno. Eu gostaria de trazer um foco dessa temática, porque o amor, ele, no foco que eu trago, ele se vive, ele é. E ele se expressa pela vida, pela experiência, pelo agir. Ele se expressa. E para que eu possa trazer esse contexto, eu queria pedir licença para falar sobre uma experiência que ocorreu já no século anterior, no período da guerra, onde o amor parecia não estar presente e, no entanto, havia um grupo de jovens que procuravam colocar em prática esse amor. E esse amor, ele se expressa, essa dimensão de amor no qual eu falo, ele se expressa pelo reconhecer o outro, reconhecer aquele outro como destinatário desse amor, aquele que necessita, nesse momento, de uma atenção, de uma escuta. E justamente esse grupo de jovens, em meio à guerra, onde se não pensa em falar em amor, elas justamente tinham dentro a paz porque amavam. Amavam aquelas pessoas que mais necessitavam, que precisavam de uma alimentação, que precisavam de uma acolhida, de uma escuta. Esse é o amor que eu vejo que se expressa e que atrai, porque junto de 5 moças chegaram mais de 500 pessoas nessa colaboração social. Havia um problema social naquela cidade, resultante da guerra, da Segunda Guerra Mundial. E essas jovens, imbuídas por esse amor. Agora, onde está a fonte desse amor? Para elas, que eram cristãs, estavam em aquele mandato que Jesus dava: amai-vos uns aos outros, amai o próximo como a si mesmo. Então, esse imperativo, amar o outro como a si mesmo, era a luz que fazia com que elas agissem. E havia dentro, naquilo que está escrito na literatura desse momento, uma paz, uma alegria controversa com a época. E essa experiência que atraiu tantos, ela continuou a difundir-se porque o amor é difuso. E ele por si só, ele também gera, ele faz fecundar um novo entendimento. E esse amor, ele nessa experiência, nesse entendimento, ele está no DNA de todos. Todos podem amar. E somente amando é que faz a experiência do que é amor. E o conceito de amor, como ele é racional, ele pode limitar-se. Porém, eu acredito que a experiência poderá levar para aquele lugar onde realmente o amor nasce. E é capaz de contagiar e de transformar.
E depois eu conto, numa outra sequência, 2 outros fatos, porque isso gerou uma mudança cultural. Considerar nas suas escolhas esse amor e o outro como irmão. Há uma mudança que já vem desde 43 e que hoje está presente em vários países, que levou à ação e à interferência social em algumas situações de dores na sociedade, onde algumas pessoas vivem, de uma mudança e de uma comprovação de que o amor não tem barreira e que ele é transformador quando se vive o amor verdadeiro, que é, e esse verdadeiro supõe também o sofrimento, mas aí isso a gente fala depois, para não me prolongar. Você não falou do nome da pessoa, desses jovens, da pessoa que criou. Eu não falei, não é, André? É Chiara Lubick. Chiara Lubick com mais 5 jovens. Ela, na época, tinha 23 anos, era uma professora e transformou, e ela não entendia o que estava acontecendo, mas ela experimentava essa mudança interior. E é interessante, eu encerro com essa fala, pela provocação do André, de que, como é uma experiência interior, né, o amor, ele se realimenta. Veja bem, mesmo se há alguma dificuldade você continuar a amar, essa dificuldade realimenta que é importante continuar a amar. Ele não anula, ele não diminui, ele dá força, e é uma experiência que cada um é que comprova, você não diz para o outro, tem que viver para entender, porque é vida, né? Não é a razão. A razão é iluminada por ele, né? Daí você tem as ações, tem o agir, mas ele está no interior de cada um, no DNA, como a Chiara diz, no DNA de cada pessoa. Obrigada, André. Nada. Deixa eu acrescentar umas coisinhas para a conversa. Eu acho que a Alicia já trouxe essas diferenças, né, entre o amor ágape, filia e eros. E, de fato, nas ciências sociais, a tendência é que a gente, quando trata do amor, trata apenas de eros, né, e pensa muito mais na chave do amor-paixão, que está presente na fonte do romantismo, na cultura romanesca, nas ideias de amor romântico, do casamento por amor, distinguir do casamento por interesse, né? Como é que se pode analisar essas questões sociologicamente, analisar a ideologia do amor. Eu acho que as ciências sociais, elas têm muito essa entrada, quando fala de amor, é pelo amor-paixão, pelo amor erótico. Não é a mesma coisa, né? Amor-paixão, amor erótico, mas vamos ficar por aí. E muito pensando no amor como uma experiência privada, né? Só que uma das questões que tem muito a ver com o diálogo que a gente faz com pessoas que já foram citadas aqui, né, Lucas? O Ioro, a Cataldi, conversa com a Alice, com a própria Graça. A questão, o desafio é conceituar a questão do amor, a experiência do amor, como sendo algo que não é só da esfera privada, mas está presente na vida social, né? Só que a gente não explicita isso, a gente não tem conceitos para isso. E porque é difícil mesmo de conceituar. A Graça mesmo acabou de falar, porque quando você conceitua, você está dando um enquadramento racional para uma experiência que ela resiste um pouco a isso, né? Um dos poucos teóricos que buscou refletir e trabalhar isso é o Boltanski. E ele mesmo fala, Luc Boltanski, do quanto que, quando se está amando, não se está pensando sobre o amor. Estou simplificando a coisa, né? Quando ele traz o exemplo dos franciscanos, o estado agapiano, às vezes parece ser o estado de um idiota, não no sentido pejorativo, mas no sentido de alguém que simplesmente faz por fazer, né? Não está pensando a respeito, não está refletindo, porque o estado de ágape, ele é um estado em que se suspende, de alguma forma, a agir instrumental, o agir calculista, uma certa previsão a respeito do tempo, né? O Genário e a Silva falam da incurança, que também está no Boltanski, que parece ser o descuidado, né? Parece ser falta de cuidado, mas não falta de cuidado com o outro. Exatamente porque existe a dimensão do cuidado, é que você, digamos, suspende o cálculo sobre as consequências futuras, né? E é isso que você tem incurança em relação ao futuro,
E, de alguma forma, isso dialogaria com a questão da ansiedade do último programa, né? Que é a ansiedade, de alguma forma, ela é essa patologia do futuro, né? Enquanto que o amor, ele nesse caso, ele é ansiolítico, né? No sentido de quebrar a ansiedade. Mas essa dimensão, que eu acho que valeria muito ressaltar, o quanto que, em primeiro lugar, as experiências amorosas, se a gente bota a lupa, elas estão presentes na sociedade como um todo, se a gente tem amor no sentido amplo, que não é só relação de casal, né? Obviamente existe a dimensão filial, o amor com os filhos, que também é pensado como vida privada muitas vezes. Mas uma boa parte da vida social, ela se faz por aquilo que se chama de amizade, né? Que tem muitas passagens pelo amor. Se você vai para uma linha mais aristotélica, não existe polis, não existe cidade sem um bem querer juntos, ou um querer viver juntos. E toda uma tradição de reflexão sociológica que vai desse tipo de filiação, de política, certamente vai encontrar o amor e a amizade como forma de sociedade, né? É o se querer, é essa relação de intercompreensão, é a constituição de relações de confiança. Há mecanismos psicológicos, sociais, que estão na base do cimento social, digamos, da construção do laço social. E boa parte deles pode ser traduzido na linguagem do amor. Mas, de fato, quando se fala de amor e se prega amar, muitas vezes isso está em própria contradição sobre a experiência. Isso é uma das dificuldades que existe, né? A respeito da experiência. A dificuldade de colocar em palavras. E sobre essa questão do quanto que o amor pode soar como piegas, né? Muitas vezes o sociólogo fala assim, pô, tá falando de amor? E os conflitos? Isso daí já deixa logo na mesa alguma coisa que vale a gente refletir, que falar de relações amorosas não é dizer que não há conflitos, mas é uma forma de se relacionar com o conflito. Amar é uma relação com a alteridade, reconhecida como alteridade, como alteridade. Nisso daí há registros diferentes entre amor e justiça, né? A justiça lida de uma forma, amor lida de outra. Mas são experiências que o Girard ele foca muito bem isso. Eu chego a desenvolver isso nos escritos que eu fiz. É uma forma de lidar com o conflito, talvez assumindo-o muito mais como característico da intersubjetividade humana do que outras formas, como, por exemplo, o da justiça, que muitas vezes, a não conseguir constituir uma relação do conflito e que haja engajamento de interreconhecimento entre as pessoas, acaba apelando para o terceiro, para o juiz, para o árbitro, para outros, porque você não consegue constituir a relação intersubjetiva, né? Então, muitas vezes, o regime da justiça ele aparece quando não há amor, né? Ou pelo menos quando não há amizade, não há relações intersubjetivas tecidas entre indivíduos e grupos. Bom, eu vim participar aqui dessa mesa, né, com especialistas que estudam o amor, né? E, no caso, né, a minha área é na comunicação, eu sou jornalista, vida de pesquisadora, mas nessa área da comunicação. De toda forma, eu queria, então, contribuir um pouco, assim, pensando um pouco a partir do que vocês falaram, né, ligando assim com outras coisas. Então, a primeira coisa que eu pensei, que eu estava pensando antes de participar dessa mesa, é assim, como é importante, né? A gente está falando do amor, mas a gente hoje sabe que a gente está vivendo numa sociedade cada vez mais dinamizada por forças de ódio, né? Que seria aí a contradição, né? A força contraditória aí com o amor, né? Que é isso que tem sobressaído aí nas relações políticas, né, que a gente vive. Nós estamos numa sociedade muito polarizada e, a partir, né, das coisas que eu pesquiso, nas redes, né, a gente vê como que prevalecem esses discursos do ódio, né? Como é que, vamos dizer assim, uma determinada corrente política ela tenta se colocar, se estabelecer a partir do ódio ao adversário, não é tanto a partir das suas propostas, mas a partir de, né, demonizar, vamos dizer assim, né, tudo aquilo que o outro lado representa, né? Então, como é importante a gente pensar, como a Graça falou, o André também, né, nessa perspectiva do amor como uma força social. Então, enquanto a Graça estava falando, eu fiquei pensando, né, então a gente pode traduzir assim, o amor também por solidariedade, né?
sentimento de solidariedade, a prática da cooperação, que isso existe também na sociedade como uma força, a gente sabe, vocês falaram sobre isso, né? Mas como que, assim, hoje em dia, em termos de mídia, né, a gente vê toda essa força, como alguém falou, né, como um rio que está passando por baixo das pedras, né, toda essa força do amor parece que ela fica apagada e só se enxerga essa parte do conflito, que eu acho que é um outro tipo de conflito, que não é esse que o André estava abordando, né? Não é o conflito dentro do amor, é o conflito onde o amor estaria ali sem aparecer, né? E me chamou a atenção também uma outra frase que a gente conhece, né, que a Graça sublinhou, o mandamento cristão, amar o próximo como a si mesmo. E, hoje em dia, né, uma das instituições que estão propagando esse discurso do ódio são as igrejas evangélicas, né, neopentecostais, assim, que, em tese, seguem os ensinamentos de Cristo, mas não defendem o amor ao próximo, é o ódio ao próximo. Quer dizer, só o amor só vale para aquele que é igualzinho a mim, pensa como eu, age como eu. E quero o que eu quero também. Aquele que é o outro, para aquele só existe, né, o sentimento do ódio. E esse amar ao próximo como a si mesmo, esse próximo é o outro, né, é o outro ser humano, isso aí fica totalmente deixado de lado, né? Mas eu pensei nessa dimensão social do amor, né, como isso é importante, como isso é um contraponto muito importante para a gente tanto estar aqui conversando, como para, de alguma maneira, tentar trazer isso mais à baila, né, como uma força capaz de se contrapor, né, a esse ódio que nós vemos tão ativo na sociedade hoje em dia. Uma parte das igrejas ensinam amai o que está próximo, odiando seus inimigos, né? É um mandamento um pouco invertido. Bia, obrigada. Desculpa, eu vou só dar uma partezinha aqui. Bia, o que eu vejo, e depois eu quero colocar duas experiências rápidas, que é talvez e pode ser até cultural desse período, né, de secularização, de individualismo, né, de busca de ver assim, não o outro, né, e que com isso não consegue lidar com a diferença, e ao não conseguir lidar com a diferença, não consegue dialogar. E dialogar é você acolher o que o outro tem de diferente e construir junto algo além, né, que vai para além daquilo que você em si pensa, construir acreditando que o outro tem algo a contribuir, mesmo que ele pense diferente. Então, hoje, a questão da homogeneização, de querer que tudo seja segundo o que ele quer, a imposição, né, da ideia e tal, eu vejo que está numa visão muito humana, não para além do humano, né? Que seria essa transcendência de perceber o outro, de perceber que o outro pode pensar diferente. E então eu penso que é nesse ponto cultural que precisa mudar o homem, né? E como se resgata esse aspecto? É o amor nessa dimensão, porque o amor faz ver, o amor faz ver. E ele, ao ver, ele se compromete na mudança, porque eu posso ver e ficar como espectadora e criticar. Mas é a minha parte, né? É essa inserção na responsabilidade, né? E que depois eu vou apresentar uma experiência de uma pessoa que viveu como missionário no Oriente Médio, em plena guerra, Jerusalém, Líbano, e sofreu alguma coisa, e como ele lidou, porque era alguém que queria viver o amor na prática, e que não estava ali somente para apreciar, mas para dar uma contribuição. E a revolução que ele fez, como aconteceu com aquela experiência de 43, que hoje nós temos uma economia de comunhão, cuja semente está lá, né? Mas que foi o amor que iluminou, que fez ver e que te dá força para enfrentar. Então, eu vejo que essa mudança no homem, para mim, é uma visão mais um problema antropológico e que precisa
realmente se modificar, né? Me parece. Obrigada. Gostaria de dizer algumas coisas, porque o que falou a Bia lembrou em mim um outro sociólogo que trabalhou sobre amor, que seria o Peter Sorokin. Ele pensou importante lembrar novamente do amor como energia exatamente contra a guerra, porque ele escreveu depois da Segunda Guerra Mundial e pensava que a cultura mais difundida era uma cultura de ódio e por isso precisava redescobrir o amor como força que poderia mudar a sociedade e transformarla em uma sociedade mais fraterna. Ele fala exatamente da humanidade como uma família. E a construção de uma humanidade como família, secondo Sorokin, precisava de aumentar o amor, a energia do amor. Por exemplo, um ponto, penso, interessante do pensamento dele é também que a subdivisão entre Eros e Ágape é um pouco limitada. Para Sorokin, o amor verdadeiro, concreto, na verdade, é uma mistura de Ágape e amor como Eros. E penso que seria interessante pensar também isso, porque, por exemplo, tantas pessoas que nós hoje podemos encontrar que fa coisas muito importantes pela humanidade. Um exemplo, Madre Teresa de Calcutá. Ela tem também uma paixão para os pobres, tinha uma paixão para os pobres, porque sem isso, só com um amor atraído, não é fácil amar em uma forma tão profunda. E, por exemplo, também no pensamento cristão, essa subdivisão é só analítica, podemos dizer. O amor é uma mistura de ágape, filia, eros, quando é um amor que é capaz de transformar a sociedade. Não só Sorokin fala disso, também outros autores. Por uma necessidade analítica e também porque a sociologia esqueceu o amor como ágape, necessitava de falar, de valorizar mais, para entender alguns fenômenos que são baseados mais sobre ágape. E o que a Grazia falou é muito interessante. Penso que o exercício que nós podemos fazer hoje é usar esse conceito para ler o que acontece hoje na sociedade. E se nós temos esse conceito para ver, para observar, para analisar o agir das pessoas, mas também das instituições, podemos encontrar formas de amor mais complexo que só Eros. Para fazer um exemplo de hoje, não ligado a questões religiosas, mas na sociedade também atea, podemos dizer, na Itália e antes na França, foi criada uma lei para reconhecer a possibilidade de doar férias para os colegas que terminaram férias, mas precisa, por exemplo, para ajudar os filhos com doenças. Da uma ação privada, podemos dizer, de pessoas que trabalham em uma organização e que vê colega com problemas, o amor se transformou em uma lei, institucionalizando o amor, transformando o amor da uma ação privada em uma ação mais alta, mais grande, institucional. E penso que esse conceito, se utilizado para ler hoje o que acontece na vida das pessoas, das organizações, fa possível compreender mais profundamente e colher a presença de um rio, como falava Lucas, um rio que hoje existe, além da predominância de uma cultura egoísta ou de conflito. E depois uma outra coisa sobre o conflitto, pensei um pouco à teoria da dádiva e ao fatto che essa teoria fala che as relações nascem por meio de uma troca feita com gratuidade, com liberdade, mas também com interesse e com obrigação. E fala do feito que cada relação é como um circuito de troca animado por non conflitto, ma una ligazione agonistica, perché
una relação possa nascer e desenvolver-se, necessita que cada um esteja em uma forma de gara, não sei como se fala em português, mas esteja em uma sorta de agone com outros, para dar mais do que recebe. E nessa forma é possível que uma relação cresça. Por isso eu penso que o conflitto, in una certa forma, está dentro relações fraternas, podemos dizer. Ma è un conflitto che riconosce il valore do outro. È un conflitto che nasce nessa forma, in una forma positiva, in una forma che dà a outros porque se riconosce che o outro dà a me. O conflitto si trasforma in una forma distruttiva e in algumas coisas que podem construir. Sim, eu acho que vocês trouxeram aqui alguns pontos que mostram para a gente uma imagem do amor como um complexo, que é muitas coisas ao mesmo tempo. Né? A gente falou aqui de um aspecto vivido, a Graça falou de um aspecto vivido, experimentado do amor, algo como um aspecto fenomenológico. A Alicia também trouxe a importância da gente pensar um conceito de amor, da gente pensá-lo de alguma forma conceitualmente, e também pensamos aqui, André falou da tensão entre esses aspectos, né? A tensão talvez entre uma experiência afetiva, prática do amor e um aspecto conceitual dele, como a gente vê no Boltanski, né? O ágape implica nesse tipo de regime, digamos assim, de um abandono conceitual para que ele funcione. Só que eu diria, né, de fato, né, existe sempre algo para além daquilo que a gente consegue dizer sobre esse tipo particular de experiência, essa modalidade de experiência, né? Isso não vale só para o amor, vale para a raiva, vale para o ressentimento, vale para outros tipos de afeto, de afetação, algo que parece que escapa à nossa capacidade de significar, mas, ao mesmo tempo, quando a gente não os significa, eles também parecem incompletos, né? O que é o amor sem você demonstrá-lo, sem você dizê-lo, sem você fazê-lo, né? Então, o aspecto significativo, o aspecto até discursivo, né, de colocar em palavras e em ações, também é necessário, né, para que essa experiência, para que essa forma de ver e de coparticipar no mundo, né, ganhe alguma forma, né? Nisso tudo, então, parece que o amor ele transita entre experiência, significado, ação, emoção. Mas eu queria colocar uma questão agora que a Alicia falou um pouco sobre a dádiva e a Bia falou da solidariedade. Isso é algo que eu acho que é legal a gente conversar. O que difere o amor desses outros registros, digamos assim? Né? Porque a gente tem um paradigma da dádiva, a gente tem a justiça, né? Que o André já falou, a diferença justiça e amor, a gente tem também a solidariedade, a gente teria, por exemplo, né, uma coisa que me fez lembrar muito, ouvindo vocês falar, é o voluntariado. Né? O voluntariado parece que está muito presente nessas iniciativas que a gente pode ler pela lente do amor. Mas o que distinguiria essa lente das demais? Oi? Cuidado. O cuidado, que, digamos assim, que está mais próximo de mim, no qual eu trabalho, da ética do cuidado, eu vejo muitas semelhanças aí entre esses registros diferentes de pensamento. Mas aí eu queria ouvir vocês, o que vocês acham que distingue, ou que não distingue, né? Talvez a gente esteja falando da mesma coisa, não sei, mas queria que a gente pudesse falar um pouco sobre isso, né? O que difere o amor de todos esses registros, né? Todas essas modalidades de experiência. Eu vou colocar na mesa para a gente poder pensar junto, né, na visão. O amor no qual eu estou me referindo que é esse amor que leva a, eu diria, dar a vida pelo outro, porque se a gente vai no olhar da guerra, aquelas jovens corriam risco, né? Mas elas optavam em amar, em fazer o bem àqueles que mais sofriam, que estavam em vulnerabilidade naquele momento social, né? Então, existe esse aspecto nesse amor que é a gratuidade, no sentido de ir além. Ele não mede, ele é algo que é subjetivo, então é uma força que vem, é uma realidade que está no ser, e é ele que move a realizar segundo aquilo que vê e que é convidado interiormente a agir, porque o amor ele vai em direção ao outro que mais necessita, né? Naquele momento ali, eu falo na guerra. E ele é gratuito, quer dizer, ele não mede, ele não é contábil, e ele não depende das circunstâncias externas para acontecer. Pode ser
que a solidariedade, vamos pensar em uma situação em que haja um ato, como aconteceu mesmo na guerra, a gente traz essa experiência. Certamente houve um ato solidário por conta daquela circunstância, daquele problema social que a guerra estava deixando naquela cidade, que era o norte da Itália, em Trento, né? Pelos bombardeios. Então, existe esse movimento de ir ao encontro do outro que sofre, né? Que necessita. Agora, terminando a guerra, a solidariedade permaneceria, isso nesse aspecto que eu estou colocando. Ou a ação, o agir delas naquela circunstância dependia da guerra. Não havendo, não teria aquela ação. E o amor, ele é sempre. Ele não depende de um fator objetivo. Ele é impulsionado a realizar em qualquer momento. E sempre com quem está ao seu lado, né? Então, eu diria que existe, que uma coisa está vinculada à outra, mas que esse amor que tem a gratuidade, que não gera equivalência, não tem preço, ele é em si, ele não está condicionado. E ele é capaz de dialogar, ele é capaz de realizar esse relacionamento, porque a visão do homem que tem esse amor é um ser relacional, ele nasce para se relacionar com as pessoas, ele é um ser social. Então, eu diria, para a gente poder conversar e trocar ideia, que ambos são importantíssimos. Porém, que eu diria que vai para além, o amor tem algo a mais. Esse amor dessa fonte, né? Que é capaz, como diz, né, evangelicamente, de dar a vida. E a vida, por exemplo, agora, vamos botar me ouvindo, né? Não ficar... É uma forma de dar vida, né? Você parar de pensar em algo para se fazer vazio, para ouvir aquele que fala, né? Para poder depois colher do momento presente o que você deve colher desse momento que nós estamos vivendo aqui, falando, né? Pensei o que Grazia stava falando sobre a ideia do amor come excedência, che seria una caratteristica, non so se a palavra detta bene, falata bene, che seria esattamente o che Grazia falou, quando una pessoa age além das expectativas, além do que precisa, segundo regras, a excedência, a gratuidade. E penso che è una caratteristica tipica do amor, ma è possibile encontrar una forma di eccedencia también na dádiva, porque penso que a dádiva è un poco mais complessa come idea e poderia ser in diferentes formas. Existe forma de dádiva que podem criar laços de obrigação, de poder. Poderia existir uma dádiva instrumental que você doa para receber. E essas formas de dádiva não são contaminadas por amor, exatamente. O amor não é prevalente, a gratuidade não é prevalente. Porém, existem também dádiva onde a gratuidade é prevalente. Por isso penso que existe uma conexão entre dádiva e amor e que uma quantidade de amor pode entrar na dádiva, che porém è una forma di troca, sempre, para como è entendida na teoria sociológica, antropológica. Porém, o amor como energia na ação, como motivação do agir, como gratuidade, excedência, pode entrar nessa troca. E nesse sentido, criar uma forma de reciprocidade de amor. Penso que por isso existe uma ligação entre amor e dádiva. Até complementando algumas coisas, sempre quando eu expunha a questão da dádiva em aula, e exponho, né, ainda quando entra na questão, a dádiva ela tem, digamos, 4 polos, pensando um pouco com Allan Kardec, o do interesse por si e do interesse por outrem, o da liberdade e da obrigação. Quando você pensa a dádiva é como se fosse o operador, da qual o amor pode entrar como essa energia que está presente em diversos modos possíveis. O Eros, ele está mais próximo do polo do interesse por si,
né? A fonte do Eros é o narcisismo primário, que é constitutivo do psiquismo, né? A questão é que você tem que romper e ir além do narcisismo primário, né? Dentro do processo de psicogênese. O Eros está mais próximo do interesse por si, e daí também existem aquelas ilusões que podem ocorrer quando o Eros se confunde com o amor-paixão, e o amor-paixão da pessoa se sacrifica pelo outro, mas como nós bem sabemos, em poesias e romances, às vezes o sacrifício por outro parece tão narcísico, onde o outro pouco importa, o que importa é a sua ilusão a respeito do outro, né? O Eros tem um pouco essa dimensão mais vinculada a si mesmo, que pode levar a uma idealização do outro, e também tem uma força de transcendência, como ensinou o Sócrates, né? Uma certa vontade de imortalidade que temos, né? Como está no Banquete de Sócrates. A amizade é própria do regime da reciprocidade. Podemos falar, à la Spinoza, que o amor, a amizade, né, essa relação de filia, para falar em termos aristotélicos e spinozistas, é essa potencialização em comum, essa sinergia em que nós crescemos ou nos amamos conjuntamente cada vez mais, né? Isso é uma modalidade de amor extremamente potente, né? Que é o seu bem é o meu bem, né? Isso é próprio de relações de amizade, casamentos bem-sucedidos, relações de amizade e até uma cidade, né? Pensando em Spinoza, que um bom comum é quando nós nos potencializamos em conjunto, e não há um jogo de soma zero, em que alguns ganham e outros perdem, né? Onde há o endividado e há o credor. Isso é uma relação de assimetria que leva a esfacelamento exatamente das relações civis, ou dos casamentos, das relações de amizade. E tem o ágape. Às vezes, quando a gente fala de amor, a gente pensa mais no ágape, que é esse que está mais próximo. Digamos, o filia está no meio, é quase que a dádiva reciprocitária, aquilo que Jacques Godbout chama de o endividuamento mútuo positivo. Isso é filia, endividuamento mútuo positivo. É aquela relação que nós estamos endividados cada vez mais e não contamos isso, porque é bom e vamos nos endividando. O ágape, ele tem essa dimensão da excedência maior, que é o polo do outro como primeiro, né? O ágape é aquele que mais radicalmente coloca o outro em primeiro lugar, de uma forma que essa excedência, ela realmente quebra com as regras, com as expectativas e com a própria possibilidade, e pode entrar, inclusive, nas experiências de martírio, no sentido não pejorativo do termo, mas no sentido próprio, né, de se colocar o outro em primeiro lugar. Há mais os inimigos, né, no nível mais radical. De uma forma que a ágape, e até converso muito com Graça, a ágape tende à ideia em que, no limite, é Deus quem ama, né? Isso, em termos teológicos, trouxe Cáritas como aquilo que é possível para o humano. O humano não tem como ter um amor puro. Então, ou só no nível de santidade, de uma forma que você tem que ter esse complexo com Eros. Foi o que a Alicia falou, né? Existe uma dimensão, até uma Madre Teresa Calcutá, você tem uma dimensão de Eros, de paixão, de vitalidade, de amor engajado, e, ao mesmo tempo, um outro em primeiro lugar. No humano, essas coisas se misturam, né? E o ágape, ele tem uma conotação própria quando você pensa que há uma dimensão de incondicionalidade muito grande, a tal ponto que você percebe que, no fim das contas, não é interesse de alguém que está em primeiro lugar, mas interesse de outrem. É difícil falar essas coisas porque a gente está acostumado a pensar dentro da matriz da metafísica moderna, em que primeiro há um indivíduo e depois constrói essa relação. Quando a gente está trazendo o amor, e eu acho que até, às vezes, é difícil de até pensar dentro do registro, por exemplo, que a Graça propõe, ou que a Alice está propondo, talvez mais a Graça, porque ela está trazendo mais a relação em primeiro lugar, né? Então, é a relação que é primeira. Então, está mais próximo de um Levinas, né? Está mais próximo... não é o indivíduo que está em primeiro lugar, é a relação. Nós já estamos em relação. Você parte daí. A dádiva e o amor entram nisso. Então, é uma outra visão, digamos, metafísica de base. Ou, se for falar como Levinas, não é a metafísica em primeiro lugar, é a ética.
né? Então, o indivíduo a relação não é o problema, porque a alteridade já está dada de partida. Ela não é alguma coisa que deve se encontrar. Existe primeiro o indivíduo, algum momento ele deve encontrar o outro. Não, o outro já está aí na constituição do próprio mundo, desde que somos lançados nele. E aí você tenta pensar como é que esse mundo funciona dessa forma, totalmente diferente da forma hobbesiana de funcionar o mundo, que é o da guerra, como primeiro, indivíduos, guerra, logo, sociedade. Não, é relação, né? Logo, já há algo que podemos dizer como sociedade, ou pelo menos associação. Como é que a gente pode pensar a partir disso as diversas coisas? Bom, eu queria trazer aqui, a Graça falou sobre a experiência do amor na guerra, né? Aí eu fiquei pensando de uma vivência que eu tive aqui há poucos dias, para trazer dessa experiência do amor contemporâneo e urbano, né? Que é uma experiência que eu tenho aqui perto de casa, que eu moro aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro, que é da cozinha solidária. Ela completou... Isso é uma experiência que existe aí no Brasil afora, né? Não é uma novidade que está se fazendo aqui. Mas essa, especificamente, começou tem 1 ano, então no sábado foi a comemoração de 1 ano deles, né? Eu já contribuí, mas eu não atuo diretamente. Mas então eu fui lá e conheci as pessoas. E o que eu senti lá? O amor, sabe? O amor. Tem uma pessoa que é o chefe, né? Chefe de cozinha, né? Mas também que é a pessoa que coordena tudo. E um cara assim extremamente assim afetuoso, e você sente aquela liga entre as pessoas que vão lá. E ele fez uma cerimôniazinha, então deu um pequeno diploma para quem participou, as pessoas iam lá para falar no microfone. Então, assim, né, a minha vida, me aposentei e encontrei uma coisa para a qual eu vou me dedicar. Então, você sente o quê? Assim, é o amor ao próximo, né? Então, eles fazem, na verdade, é uma experiência ainda limitada, né? Então, é uma vez por semana que eles fazem uma comida e levam aqui numa praça em Botafogo, a Praça Nelson Mandela, onde tem muitos moradores em situação de rua, né? Pessoas em situação de rua. E aí, para fazer esse evento, ele chamou um coral que chama Uma Só Voz, que é uma pessoa, o regente é um músico de classe média, e ele trabalha com pessoas em situação de rua. Então, todos os componentes do coral são pessoas em situação de rua, cada um é uma complexidade, porque que a pessoa está nessa situação, né? Cada um com o seu problema, mas também, quer dizer, esse cara, esse regente, né? Ele se dispôs a fazer esse trabalho que dá um sentido, dá um enorme sentido à vida dessas pessoas, né? Que muitas vezes, enfim, podem entrar ali em situações muito mais complicadas, né? Em função de estar na rua. E, assim, então, todo mundo estava ali por amor, né? Assim, fazendo aquela atividade voltada para o outro. Tem esse componente aí da gratuidade total, né? Mas o que ele recebe, todo mundo fala isso, né? Recebe muito em troca, né? Que é a própria satisfação de estar podendo ajudar as outras pessoas, né? Isso é apenas, né? É um grupo que tem aqui, e quantos outros grupos, né? No mundo afora. Então, é isso, né, que move a sociedade, que dá liga, que faz com que as coisas possam continuar a existir, né? Se fosse só o ódio que eu abordei no início, a gente já teria se destruído, né? Eu só queria observar, porque a Bia citou uma frase no início, que eu diria com as minhas palavras, que eu não me lembro, tocou o amor. E o amor não foi dito, foi percebido, porque está nela também. O amor está em todos. Você só percebe aquilo que você tem a sintonia. Porque se você não tem aquela realidade, aquilo não se passa para você. Então, essa pequena fala mostra que esse amor está em todos. E somente quando você está no amor ao próximo, esse amor é expresso, porque a relação ela é gerativa, né? A Bia trouxe exemplos e Graça também, e a gente falou aqui um pouco do lado avesso, né, dessa equação, né, das coisas que, de certa forma, se colocam em oposição, bloqueiam, impedem, né, a prática desse amor.
E eu acho que a gente podia falar um pouco sobre isso, né? Porque a gente falou aqui da força, da potência, né? Das potencialidades disso, mas quais seriam os bloqueios, quais seriam os desafios para se colocar isso em movimento? Eu acho que a gente já tocou em alguns pontos aqui, principalmente a nossa dificuldade relacional, né? Digamos assim, nos parece que é cada vez mais difícil se colocar em contato com outra pessoa sem assimilá-la ou negá-la, né? Como é que a gente lida com a diferença, não só lidar, digamos, no nosso dia a dia, né, no cotidiano, muitas vezes no cotidiano isso não aparece, mas talvez o grande desafio seja lidar com essa diferença dentro de um concerto democrático de relações, né, com pessoas que se respeitam, se tratam bem, zelam pelo bem-estar umas das outras, né? Como é que a gente pode fazer isso, criar esses espaços, criar esses mundos, né, diante dos nossos obstáculos, né? Quais são esses obstáculos? Como é que a gente pode identificar, digamos, esses entraves, essas represas nesse rio, né, que a gente acredita que flui pela vida social? Eu colocaria que eu vejo uma mudança cultural que é capaz de colocar em ato essa realidade. E a experiência que a Bia presenciou e que muitos presenciaram, eu só vou dar um exemplo pequeno que gera a questão do conflito e da dificuldade em agir, e depois eu deixo o link tanto da economia de comunhão quanto desse trabalho do Living Peace, que é um trabalho pela paz, que nasceu de uma experiência dessa pessoa que procura viver essa cultura, a cultura do amor, a cultura da fraternidade, colocar em prática o amor. Ele estava em missão no mundo, no Oriente, e ele havia a divisão entre judeu e árabe, e ele caminhava pelo lado judeu, porque sendo brasileiro, ele é uruguaio, ele não tinha a sua identificação. Aí, naquele momento, ele começou a receber pedradas, porque achava que ele era judeu e havia um grupo de palestinos que começaram a dar pedrada nele. E nisso veio os soldados para defendê-lo, e nisso um dos rapazes cai e se machuca. E ele, ainda sem a proximidade dos soldados, o que ele faz? Ele pega o seu lenço e dá para o rapaz se cuidar do sangue. Era o inimigo. Estava apedrejando o Carlos, né? E aí ele vai embora e nada acontece com o rapaz. Semana depois, bate na porta dele esse rapaz com a mãe, que foi levar para ele o lenço lavado e um pão que a mãe fez. Então ele percebeu ali, naquele momento, que a paz começava por amar concretamente o outro. E ele lançou hoje uma experiência que é no mundo todo, que é o Living Peace, trabalhando pela paz. Então, eu acho que essa mudança cultural, que começa por nós, começa por cada um, para atingir, né? E depois, na própria economia de comunhão, que supõe, né, um empresário com uma mentalidade de partilha, em que trabalha o lucro, mas percebe o lucro como possibilidade de colaborar também, ter uma ação social de distribuição para aqueles que mais necessitam, experiências incríveis de transformação, e aqui eu quero e encerro aqui, e que gera ações de pessoas, ativam na pessoa o mesmo movimento de ajudar outro. Então, você vai formando uma corrente. E como diz o Carlos Palma, na última entrevista dele, ele disse: há mais barulho numa árvore que cai do que numa floresta que cresce. Então, essas experiências que a Bia colocou, e tantas experiências que existem, já estão transformando, só que elas não vêm. Então, eu diria assim, na minha contribuição, que é uma mudança cultural, e é necessário ver que é possível viver dessa forma, e que o mundo como está, ele não é determinante dessa realidade como está hoje. E que, por exemplo, a polarização, ela começa, por mim, na mudança de atitude, em ir naquele que é diferente de mim, que pensa diferente de mim, e ser capaz de dialogar com ele, porque a transformação começa em mim. Então, eu acho que essa mudança, os entraves hoje, necessitam de uma
mudança antropológica, uma mudança cultural que envolva um estilo de vida capaz de sensibilizar e trabalhar no contracorrente dessa realidade. Mas pela vida, pela experiência, mostrando que é possível, porque senão fica na teoria. E quanto à vida, não se contesta. A teoria eu posso contestar, mas a experiência vivida e o resultado dela não se contesta. Daí a importância das universidades mostrar estudos de caso bem-sucedido, que tenha como linha o amor, o pensar no outro, e eu acho que a ciência precisa também estabelecer pontos em que ela doa para a sociedade essas experiências. Eu também concordo com a Graça que o principal obstáculo é cultural. E por isso penso que é muito importante também o trabalho que nós estamos fazendo, conversando, mas também o trabalho que fanno estudiosos, porque é um tentativo de contribuir para uma mudança cultural. E por isso penso que seria importante mais e mais conversar sobre isso e escrever e trovar uma forma para ler o que acontece através dessas categorias, porque do que você está falando é óbvio que existem várias formas, várias expressões de amor, só que não temos às vezes a coragem para falar nesse termo, utilizando esse termo, porque ainda não é mais muito reconhecido no âmbito científico. E un'altra cosa che pensei a proposito do che stava falando André è che esse tentativo de ver in una outra forma è também una tentativa de introduzir una visione antropologica nuova, una visione da natureza umana nuova, differente daqueles que existem no âmbito da teoria também sociológica mais difundida, mais tradicionais, porque appunto non esiste nessa ideia una visione individualista do ser umano, ma também non esiste una idea collettivista, no sentido che mi parece che emerge una idea relazionale do essere umano, che è no mesmo tempo un individuo, ma un individuo che nasce con una forte dose di relazionalidade in sé. E no âmbito sociológico esta é uma revolução, podemos dizer, porque seria una terza forma de ver o ser humano, ma também na sociedade e os relacionamentos, porque não existe uma totalidade que engloba o singulo e não existe a possibilidade que os singulos sozinhos criam a sociedade, ma esiste contemporaneamente un contesto social che condiziona, ma também una liberdade individual che pode agir e mudar o contesto. Por isso eu penso que falar de amor, de dádiva, é contribuir para uma revolução no âmbito das ciências sociais, nesse sentido, de construir paradigmas terços, diferentes do maiores do tradicionais. Só complementando, isso é muito importante de se enfatizar, assim, quais são os bloqueios culturais que existem hoje em dia, né? Se a gente falar que é uma transformação no âmbito cultural. O primeiro diz respeito a uma certa ideologia utilitarista, para a qual as próprias ciências sociais acabam contribuindo, né? É muito comum que a gente, sempre quando fala de amor, por exemplo, sempre venha o desencantamento sociológico dizendo, mas há um interesse por trás. Ou psicanalítico, mas há um interesse por trás, há um poder por trás. Então você aprende a desconstruir essas experiências, sempre trazendo uma dimensão utilitária. Isso combina muito com o segundo aspecto, que poderíamos chamar do ideologia neoliberal hoje em dia, ou do utilitarismo radicalizado, como eu falo em alguns textos lá desde 2018. Né? A gente vive numa época de utilitarismo radicalizado. O neoliberalismo ele é menos uma questão de economia e mais uma antropologia, uma concepção de humano que acaba se enfatizando e também se tornando instituições, práticas, numa sociedade que os pilares da solidariedade se desfizeram. E o neoliberalismo acaba avançando nisso.
Então, isso leva a um processo em que, mais uma vez, é um obstáculo, nesse caso, não só ideológico, de pensar de uma outra forma a vida social, o laço, como que as pessoas constituem relações no âmbito social e com o mundo, mas também obstáculos institucionais, porque as sociedades começam a funcionar dentro de uma perspectiva em que o que vale são os interesses, uma lógica fragmentadora. Então, e nisso daí, de fato, falar de amor não basta sem pensar também que instituições propiciam o florescimento, né? Que instituições, né? Que condições macroeconômicas, que estruturas permitem isso, né? Então, tem que combinar de alguma forma o olhar mais associacionista, mais do voluntariado, da iniciativa, com um olhar mais das estruturas, de que sociedade a gente está falando também em termos de organização dela, que possibilite o florescimento de relações generativas, né? Isso eu acho muito importante. Nesse caso, eu queria dar só 3 passos defendendo a posição, muito rapidamente. Primeiro, existe uma dimensão do bloqueio das relações amorosas que está presente nas experiências totalitárias, né? Eu lembro disso a partir do Lefort, quando ele leu George Orwell, né, 1974, e o Lefort ele fala o quanto que o totalitarismo, nesse caso o totalitarismo comunista, né, Marcelo Mousse também faz isso, quando ele faz o texto dele sobre a apreciação sociológica do bolchevismo, ele é uma máquina de moer o social, né? O comunismo, quando se instaurou enquanto mecanismo totalitário, ele virou uma máquina de moeção da sociedade. Como disse o próprio Mousse, toda vida societária, associativa é desmoronada, desfeita. O nazismo, mais ainda, moe o social. Quais são as experiências totalitárias? O que o totalitarismo leva? Uma certa moeção das relações horizontais, da vida associativa, da vida fora do Estado ou livre. E, de alguma forma, essa moeção da sociedade leva a um apelo, e é isso que o Lefort fala claramente, eu chego a falar sobre isso na tese, doutorado, só existe um vínculo amoroso permitido. Qual é ele? Com o líder, ou com o partido, né? Ou com o movimento. Então, o totalitarismo, como experiência, ele tem um regime erótico, de investimento libidinal sobre as lideranças, verticalizante. Para isso, tem que desfazer as relações horizontais. Tanto que no Orwell, no final das contas, o questionamento do maior totalitário se faz numa relação amorosa com o outro, né? Em que, no final das contas, é pela descoberta da relação com o outro que você vai desmoronando, né, desfazendo a ideologia totalitária. O Solzhenitsyn, o místico Solzhenitsyn, né, também é a mesma coisa. Assim. Por que ele permitiu ele ver toda a ideologia totalitária operada de dentro? Porque ele era místico. Ele tinha um ponto de referência transcendente à realidade. Pois bem, segundo ponto, o que o neoliberalismo faz? O neoliberalismo não é totalitarismo. Eu pegarei pelo Cahiers. É uma parcelitarismo. Ele parcela, ele faz pela dissolução, né? E é essa forma como ele opera. E esse tipo de vida social é impossível de ser efetivada realmente. Existe a resistência da sociedade a esse processo de fragmentação. Existem diversos sofrimentos que são gerados humanos nisso. Qual é o risco? É que, como efeito rebote parcelitarismo, esses movimentos populistas, eles vêm de novo para se falar assim, tem elemento de fascismo nisso. Sim, tem elemento de fascismo. Mas não é um fascismo no sentido que a gente experimentou. Não gosto dessa palavra. Mas tem elemento de fascismo. Qual é ele? Vínculo erótico com o líder. Só que aí não é uma liderança. Por que não é fascismo? Porque é a liderança que vai desconstruir a sociedade existente. O fascismo fez isso. Destruir a ordem social existente. Não. É porque a sociedade já está tão destituída de relações sociais que chega uma liderança dizendo, vamos fazer o elo por cima. Né? Quarto movimento, com isso eu termino. Quando você fala de amor, você está falando de tanto amor quanto dádiva. São relações vocacionais à horizontalidade. São formas de resistir a esse tipo de vínculo erótico com uma liderança que cria elo. Né? E como a gente sabe, tanto no fascismo quanto nos populismos, esse vínculo erótico se faz por meio de uma unificação imaginária,
a partir da polarização com o inimigo. Então, trazer a dimensão do amor é trazer umas ferramentas de resistência a esse tipo de lógica e também de reconstituição do laço social. Agora eu pergunto, e as gerações que viveram isso? Como elas estarão, como elas estão, como são vítimas de um processo e depois a consequência está ou na manutenção ou na... o podcast passado sobre ansiedade, eu acho que responderia um pouco até essa realidade. Aí eu pergunto, e o amor nesse momento? Não ajudaria na ansiedade? Porque você sai em relação ao outro, sai de si, né? Então, eu penso que pensar nesse início que começa por cada um e nesse, né, mostrar que é possível uma outra forma, né, de agir, um outro estilo de vida que não aquele. E como eu acredito que a pessoa é capaz de retomar, porque o amor está nela, e ela é possível de recomeçar, que talvez com mais sofrimento. Como quando eu tive no encontro em Budapeste, e que eu vi aquelas pessoas tristes porque o regime comunista tinha caído e eles não sabiam mais o que fazer da vida, porque viveram o tempo todo ali e não tinha mais. Então, a geração que vive essa experiência. Então, eu acho que é até um comportamento nosso que estamos conversando sobre o amor, um resgate histórico para doar para hoje, já que estamos vendo nesse hoje com tantos problemas, essa possibilidade de realmente encontrar experiências onde o amor seja a base, o fundamento, e que o outro, como, e volto a Bia, né, quando ela chegou na cozinha, que ela percebeu, que ele possa perceber pela vida. E essa experiência do Livre Pis, que eu passei para o Lucas a história, ele contando a história, ela está em muitos países, o trabalho pela paz. Em escolas, o trabalho é nas escolas. Então, eu penso que é cultural e pedagógico. A pedagogia, a educação, ela tem um trabalho a realizar. E mostra... E é a experiência que cada um deve fazer, não é algo que eu digo para o outro colher, é algo que ele deve experimentar e deve viver. Então, eu vejo que esses momentos que você citou, André, a mim me veio essas gerações, como resgatá-las, né? De certa forma, dentro da perspectiva que estamos falando, né? E digo a vocês, André citou uma palavra generativo, né? A experiência dessa era uma universidade no Ceará que fez um trabalho de extensão em 3 assentamentos no Ceará, de camponeses, de agricultores familiares, e que essas pessoas, ao receberem esse dom, por amor, porque foi fruto da economia de comunhão, da cultura da economia de comunhão, eles sentiram de promover eles mesmos com outras pessoas o mesmo trabalho. Eles renasceram para essa realidade e estão continuando a difundir essa experiência com outros que precisam de trabalho, de renda, de trabalhar a agricultura, do conhecimento que eles tiveram. Eles não ficaram com eles orgulhosamente, mas eles estão abrindo para que outros. Não começou uma revolução? Começou. Se reconhecemos que não importa o tamanho, importa a fertilidade, né, André? Não importa nem quantos resultados eu tenho, importa a fertilidade. A vida que gera porque ela vai gerando. E começou essa mudança, viu, Lucas? Eu acredito, por essas experiências. Obrigada. Eu que agradeço, Graça. Muito obrigado. Eu queria só, enfim, acrescentar uma coisinha, né? Que a Alicia falou como é importante na academia, né? Estar se debatendo, trazendo à tona esse tema, né? E a Graça também colocou agora como é importante, como teria que haver uma ação pedagógica nesse sentido, né? E eu estava pensando, assim, ouvindo vocês falar, que como é que a mídia tem um papel a desempenhar nisso, né? E que a gente sabe, que aprende na faculdade de jornalismo, né? Que o que chama a atenção
Se um cachorro mordeu um homem, não é notícia, mas se um homem mordeu o cachorro, é notícia. Então, sempre chamando atenção para aquilo que desperta mais emoção, né, que é mais sensacionalista, para ter mais audiência. Mas se a gente for pensar, como a Graça está falando, né, que o amor também é contagioso, né, então que o amor também há interesse pelo amor, então é pensar assim, como seria importante, eu não vejo isso no horizonte, né, mas que, né, os meios de comunicação, né, o próprio Netflix, começasse a difundir, não produções em cima de um amor piegas, né, de uma coisa assim, boba, que mobilize os sentimentos, que a pessoa não se sinta assim, convidada, né, a também agir, a também participar, né, mas a gente pode pensar, né, como que seria importante haver produções, né, nesse sentido, para um público de massa, né, para uma coisa maior, que pudesse falar, né, da revolução que o amor pode proporcionar para a sociedade, né? Esse livro aqui, ele é feito nas escolas. Ele é Educação para a Paz, a Arte de Amar. Esse projeto é fruto de uma carta escrita pelas as crianças do movimento que eu participo, numa reunião de líderes mundiais, escreveram uma carta para cada um dizendo que queria paz e queria ter futuro. E com isso eles responderam, você vai ver num dos vídeos que eu coloquei, e eles então trabalharam junto à prefeitura para ser uma lei em que as escolas tivessem a educação pela paz. E hoje você tem o trabalho nas escolas, já começou pelas crianças, pela parte da formação das crianças. Então, hoje você tem esse amor já em movimento, trabalhando pela paz e com a arte de amar. Kiara, eu só encerro aqui também, Kiara disse que como é que eu sei que eu estou no amor, esse amor que eu falo. E ela cria 6 situações que ela chama de o dado do amor. E que depois é feito o dado da paz nessa experiência que depois vocês vão ver pelo vídeo. Amar por primeiro. Não esperar o outro para você amar. Se eu amo por primeiro, eu amo nesse amor. A ágape, o amor que é capaz de não ter interesse, de amar. Amar a todos, não selecionar. Amar, no caso aqui, ela fala para as crianças que estão no movimento, amar Jesus no próximo. Quer dizer, amar o outro como a si mesmo. Amar o inimigo, amar um ao outro. Esse dado, a criança joga e procura viver uma frase por dia e conta as experiências que viveram. Então, tudo está dentro desse projeto da arte de amar. Então, só para vocês saberem que existe, né, como você citou da cozinha, como a Alicia também traz, e muitos conhecem tantas iniciativas, que existe um tecido de amor já desenvolvido. Tecido é um ateliê, né, de amor. Já existe várias experiências que, se você ligasse, veria que o mundo, né, já existe gerações tocando essa realidade. E não pela experiência do Carlos, lá em Jerusalém, que uma criança de 9 anos, quando ele foi dar aula, perguntou a ele: me explique o que é a paz, para quando a guerra acabar, eu saber o que é. Aquilo foi para ele uma experiência fortíssima. Daí, futuramente, criou esse projeto Living Peace, porque elas só viveram aquela geração só viveu na guerra. Não viveu, nasceu na guerra e estava na guerra. Por isso que eu digo, as gerações que têm direito a tocar que o amor existe e realmente eu acho que a faculdade, a ciência, o trabalho acadêmico precisa suscitar e colher na sociedade essa experiência e levar como estudo de caso. Mostrar que viver o amor é possível e que dá resultado e que promove a mudança, né, cultural e gera paz e harmonia na sociedade. É isso que se procura pelas ciências sociais, né? Ver as relações indivíduos, grupos, né? E a cultura daquele momento e como transformar. E é isso que nós queremos, né? Que a nossa existência deixe essa contribuição na medida do possível, né? É isso. Muito obrigado, Graça. Não saberia um jeito melhor de concluir a nossa conversa.
Eu queria agradecer muitíssimo a vocês duas. Lícia, muito obrigado pela sua presença, pela participação. Graça, muito obrigado também. Se vocês tiverem algum recado, alguma fala só para se despedir, que a gente vai encerrando por aqui. Eu ainda vou passar a palavra para o André rapidinho. Não, eu só quero agradecer mesmo esse momento, me senti mais livre do que eu imaginei. Que bom! E quero dizer que, nesse momento, existem quase 6 mil jovens indo para Aparecido do Norte para viver um momento cultural do amor e da fraternidade, chamado Genfest. O mundo inteiro está ali em Aparecido do Norte. São de 52 países que estão ali, com várias línguas, com essa proposta de viver a fraternidade e o amor. E é muito interessante. Eu quero deixar esse recado de que existe coisas boas, né? As notícias também são boas. Obrigadíssimo a todos. E Graça participando diretamente dessa organização, viu, do Genfest? De uma etapa, né? Com jovens sem referencial religioso, mas que acreditam nos grandes valores humanos. Belíssimo. Eu também gostaria de agradecer. E também agora fica uma palavra na minha mente que seria criatividade, porque uma característica do amor que, por exemplo, o Sorokin fala é exatamente que o amor é criativo. E penso que do que falava Grácia, também o que falava Bia, a transformação da sociedade por amor necessita de criatividade, porque o amor pode assumir várias formas, transformar-se em várias formas de iniciativas. E também nesse momento eu penso que foi uma ocasião para criar, falando de amor, mas com amor anche, também. E pensavo também no nome da organização do ateliê, porque penso que significa também contém também a ideia de criatividade. E por isso, obrigada por esse momento também. Muito obrigado, Lícia. Obrigado, Graça. Também agradeço a Bia pela sua presença, como sempre, aqui na nossa mesa. André, se você quiser deixar aquele recado do ateliê, onde o pessoal pode encontrar o que o ateliê tem feito, como pode acompanhar nosso trabalho, fique à vontade. Manda ver. Então, pessoal, vocês podem nos acompanhar nas redes, né? Você pode tanto seguir o nosso site, o ateliêdehumanidade.com, ou também nos seguir nas nossas redes, ou entrar no nosso grupo de WhatsApp. Não fique preocupado na necessidade de ter que acompanhar tudo, como eu digo brincando, nem mesmo eu consigo acompanhar tudo que o ateliê produz. O importante é que esteja cada qual numa lógica de ontologia, como disse Lucas, em algum momento que eu também falei sobre isso, e se apropriando e contribuindo com o ateliê na medida dos seus interesses, seus esforços e, por que não, na medida da sua energia amorosa, né? E se você quiser contribuir para que o ateliê de humanidades, Sociologia do Amor de Janaro, se quiser contribuir para o ateliê de humanidades continuar prosperando no seu papel, ao mesmo tempo intelectual, de investigação e também de intervenção no espaço público, você pode se tornar sócio-apoiador ou sócio-apoiadora do ateliê de humanidades pelo Ateliê Clube, podendo ter benefícios, que é a lógica da reciprocidade, ou então agapianamente, incondicionalmente, contribuindo com o ateliê sem esperar essas recompensas. Vocês podem ter mais informações no perfil do Ateliê de Humanidades no Catarse. E queria também, eu acho que Graça mostrou o livro, convidar vocês para conhecer o livro do Genaro Iorio, que é o Sociologia do Amor, que é o livro traduzido por mim, editado pelo Ateliê de Humanidades, e é um livro que dá uma percepção que eu creio ser a melhor percepção de sistematicidade, né, de organização do debate do amor dentro das ciências sociais, defendendo a posição a partir do amor ágape, mas também dando uma compreensão ampla sobre a temática do amor no âmbito da discussão da teórica, da investigação histórica, e trazendo muitos estudos empíricos, trazendo estudos também empíricos, tanto qualitativos quanto quantitativos, abrindo esse cenário de investigação das ciências sociais e o amor.
né? E o Genaro também, a gente tem uma entrevista que foi feita aqui, no ateliê, no ateliê Mãe, Genaro, Iorio, Silvia Cataldi e eu sentados aqui conversando. A gente fez uma entrevista e está publicado no livro. É uma entrevista que dá uma chave boa sobre o tema, falando sobre como que eles pensam a coisa. E só um comentário engraçado para terminar. Quando a Silvia chegou aqui no Ateliê Mãe, ela falou assim, quando a gente vê o que o ateliê produz, isso foi em 2020, hein? A coisa aumentou muito. A gente pensa que é um prédio enorme. E, na verdade, é um escritório de uma casa pequena, numa vila bucólica da Tijuca, né? Uma parte disso tem a ver com uma certa inteligência de organização e gestão, só que a maior parte eu acho que tem a ver com uma energia amorosa que faz com que as coisas entrem em sinergia e criação. Isso, muito obrigado, André. Então a gente vai ficando por aqui nesse episódio do Conversas de Ateliê e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau, tchau.